Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Hoje mergulharemos em um tema que arrepia os ossos e fascina a alma. Histórias repletas de mistério e horror em velórios e despedidas finais. Vou compartilhar relatos enviados por pessoas de carne e osso, vivências autênticas que aconteceram em momentos solenes e sombrios. Então, vamos começar pela primeira história, enviada por um amigo chamado Roberto. Essa narrativa nos leva de volta aos anos 2000. Eu ainda nem tinha nascido, mas dizem que foi nessa época que minha avó partiu dessa vida. Foi um golpe devastador para toda a família. Ela era amada por todos, sempre radiante de bondade. No entanto, nenhum dos seus 6 filhos possuía uma foto dela. Não queriam se despedir sem ao menos ter uma lembrança material da matriarca. A solução? Uma câmera analógica, dessas antigas, pois naquela época celulares não tinham câmeras embutidas, ou, se tinham, ninguém ali dispunha de algo tão moderno. A primeira fotografia capturou o rosto sereno de minha avó dentro do caixão. Para a segunda, meu tio Renato pediu que tirassem uma com o ataúde aos 103 dos filhos posicionados atrás. Após isso, ela foi homenageada em um velório e descansou eternamente no cemitério mais próximo. Naquele tempo, as fotos precisavam ser reveladas, então minha mãe levou os rolos até uma loja no mercado local. 3 dias depois, as 2 imagens estavam prontas. Quando chegamos em casa e examinamos as fotos, percebemos algo muito estranho. A segunda imagem, aquela com o caixão e os 3 irmãos, estava diferente. Bem no meio, atrás deles, havia uma silhueta translúcida. Era minha avó. Os irmãos disseram que devia ser algum defeito da câmera, apenas uma ilusão provocada pelo luto recente. Mas minha mãe e alguns outros juravam de pés juntos que aquilo era, sim, minha avó. Os dias seguintes foram tranquilos, até que um dos meus tios começou a sonhar com ela. Ele dizia enxergá-la como quem contempla uma visão fantasmagórica. Parecia que o espírito dela subia. Ele explicava. Esses sonhos duraram um mês inteiro. Certa noite, ele desapareceu. Dias depois, seu corpo foi encontrado no fundo de uma ravina. O motivo? Um infarto fulminante. Realizamos sua despedida e o colocamos para descansar ao lado de minha avó. Mas a calmaria não durou uma semana. Outro tio presente na foto começou a sonhar com ela também. E, assim como o irmão, não eram sonhos comuns. Ele via minha avó furiosa, com o rosto marcado por rugas de raiva. Semanas depois, em uma noite qualquer, ele também perdeu a vida repentinamente. De novo, um ataque cardíaco. Mais um adeus, mais um enterro. Depois disso, foi a vez do meu tio Renato, aquele que sugerira a foto, começar a sonhar com ela. Minha mãe contava que dava para ver o medo nos olhos dele quando falava sobre esses pesadelos. Ele a via como os outros, mas agora via algo diferente. Minha avó não estava sozinha. 2 espíritos flanqueavam-na, os 2 irmãos que já tinham partido. Enquanto ela parecia tomada pela fúria, eles eram figuras vazias, como marionetes sem coração. Semana após semana, os sonhos se intensificaram. Certo dia, minha tia acordou no meio da madrugada e encontrou a porta do banheiro aberta. Renato nunca mais voltou. Horas depois, ele foi encontrado lá dentro, vítima de outro colapso cardíaco. Durante o velório, começamos a juntar as peças. Alguém notou um padrão. Todos os irmãos que apareciam na foto haviam partido em menos de 3 meses. Minha avó os levou consigo. Na nossa família, essa história virou lenda. Tenho minhas teorias. Talvez tenham visto algo terrível naquela aparição. Talvez fosse simplesmente demais para seus corações suportarem. Essa foi minha história.
Meu nome é Lucas e sou do interior de São Paulo. Hoje quero compartilhar uma experiência macabra que vivi em 2007. Naquela época, eu não era exatamente um modelo de sobriedade. Sempre que chegava o sábado, depois de uma semana exaustiva de trabalho, lá ia eu para o bar da esquina me encher de cerveja até perder a conta. Quase nunca ia sozinho. Meu fiel companheiro, Marcelo, sempre estava comigo. Ele não trabalhava na mesma empresa que eu, mas eu sempre passava na casa dele, que ficava a poucas quadras da minha, antes de seguirmos para o nosso destino. Mas houve uma dessas ocasiões em que as coisas foram diferentes. Naquele dia, não tive tempo nem de voltar para casa. Saí direto do escritório e fui direto para o bar. Comecei com uma cerveja, já que tinha jurado a mim mesmo que seria mais moderado, pelo menos por um ano. Mas como dizem, boas intenções são como folhas ao vento, e logo por volta das 11 da noite, eu já estava completamente embriagado. Lembro-me nitidamente de estar sentado à mesa, sozinho, tomando doses de tequila. Quando levantei os olhos para servir mais uma rodada, vi algo que me fez paralisar. Lá estava Marcelo, sentado à minha frente. Quando percebi sua presença, ele começou a rir e disse: "Cara, você já está muito bêbado." Eu ri também, meio sem graça, e respondi que não tinha conseguido cumprir meu propósito, mas que tentaria novamente no dia seguinte. Ofereci um copo para ele, mas ele recusou. Isso me surpreendeu bastante, então perguntei: "Por que não quer beber hoje?" Ele respondeu, com uma seriedade incomum vinda dele, que precisava pegar uma estrada em algumas horas e não queria comprometer seu desempenho. Mesmo assim, continuou me acompanhando enquanto conversávamos e revivíamos memórias hilariantes de festas antigas, como aquela vez em que saímos brigando 2 contra 2 e quase caímos de tanto rir. Já eram 4 da manhã quando Marcelo sugeriu que fosse hora de irmos embora. Cambaleando, deixei o bar e começamos a cantar músicas clássicas de Luiz Gonzaga enquanto caminhávamos. No entanto, em certo ponto do caminho, percebi que ele havia sumido. Só notei isso quando cheguei em casa, às 4h30. Ao entrar, minha esposa, visivelmente irritada, preparou algo para eu comer. Durante jantar, ela comentou, com um tom preocupado: "Você nem teve a decência de ir ver Marcelo?" Ri, pensando que ela estava brincando, e respondi: "Eu já o vi hoje. Ele estava comigo no bar." Foi então que ela franziu a testa e disse: "Ninguém te contou? Seu amigo partiu ontem pela manhã. Está sendo velado agora." Fiquei chocado. Não conseguia aceitar que aquilo fosse verdade. Argumentei que tínhamos conversado e até cantado no caminho de volta. Ela repetiu, firme: "Ele se foi um dia antes." Minha mente girava como um peão. Apesar da incredulidade, decidi ir até a casa dele para conferir pessoalmente. Quando cheguei, encontrei toda a família reunida no quintal, onde um caixão repousava. Ao me aproximar, vi Marcelo ali dentro. Parecia dormir, mas sabia que ele já havia partido. Naquele momento, até a embriaguez me abandonou. Caí no choro, derramando lágrimas silenciosas. Quando finalmente me recompus, observei o caixão mais uma vez. Não contei à família, mas notei que ele usava a mesma roupa elegante que eu tinha visto no bar. Desde aquele episódio, nunca mais toquei em uma gota de álcool. Meu nome é Rafael e sou de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Hoje quero compartilhar algo que me aconteceu em 2012. Uma experiência que abalou minha certeza sobre o desconhecido. Antes disso, eu era daqueles que achavam que histórias de fantasmas eram apenas contos para entreter crianças. Mas algo mudou para sempre minha perspectiva, e tudo começou logo após o velório de meu pai. Naquela época, decidi não ir ao velório. Não queria que minha lembrança final dele fosse associada àquela imagem de despedida. Então, fiquei em casa, sozinho, trancado no quarto onde ele costumava passar suas tardes. Abraçado ao seu travesseiro,
Chorei até que o cansaço tomou conta de mim e acabei adormecendo. Foi então que algo curioso aconteceu. Fui despertado por um cheiro inconfundível, o perfume de meu pai. Era como se alguém tivesse acabado de borrifar aquele aroma tão característico no ar. A intensidade era avassaladora, preenchendo cada canto do quarto. Pensei que talvez minha mãe ou meu irmão tivessem chegado, então levantei para procurá-los. Mas a casa estava completamente vazia. Ninguém havia entrado. Voltei para a sala, ainda intrigado com aquilo, e comecei a refletir sobre meu pai. Ele sempre foi uma figura marcante, com sua risada alta e os passos firmes das botas que nunca abandonava. Enquanto pensava nele, ouvi algo que me fez gelar, os mesmos passos pesados ecoando pela casa, como se ele estivesse caminhando pelo corredor. Era impossível confundir aquele som. As vibrações faziam a luminária balançar suavemente, como se estivesse respondendo à presença dele. Com o coração acelerado, subi as escadas, hesitante, tentando entender o que estava acontecendo. Quando cheguei perto do quarto dos meus pais, ouvi outro som familiar. A cadeira de balanço onde ele costumava passar horas começara a se mover, como se alguém estivesse sentado ali, oscilando lentamente. Ao abrir a porta devagar, vi a cadeira balançando sozinha, como se ele estivesse ali, me observando. Aquela cena não me assustou. Em vez disso, derramei lágrimas copiosas, sentindo uma mistura de saudade e conforto. Depois de alguns minutos, a cadeira parou abruptamente. Não havia explicação lógica para aquilo. Todas as janelas estavam fechadas, não havia vento algum. O que vivenciei naquela noite foi algo que muitos chamariam de recuperação de passos, uma crença popular de que almas que partiram voltam para revisitar seus lugares favoritos antes de seguir em frente. Desde então, nunca mais duvidei da existência de algo além do que podemos ver ou tocar. Será que ele realmente esteve ali? Ou foi apenas minha mente criando consolo no momento mais difícil? Deixo essa pergunta para vocês refletirem. Meu nome é Carlos e sou do interior de São Paulo. Hoje quero compartilhar uma história que aconteceu em 2014, durante o velório de uma amiga próxima. Na verdade, quem havia partido era a prima dela, e eu fui para apoiá-la naquele momento tão difícil. Na minha família, sempre disseram que não se deve realizar velórios dentro de casa, pois pode acontecer algo inesperado. Dizem que os espíritos podem se manifestar ali, como se relutassem em partir. E foi exatamente isso que aconteceu. Estávamos no começo do velório quando percebi algo estranho. Eu estava ao lado do marido da falecida, que cuidava da filha deles, uma menina de apenas 4 anos, que mal conseguia formar frases completas. Enquanto rezávamos, ouvi algo que me arrepiou até a alma. A pequena disse, com uma clareza impressionante: "Quero ir com a mamãe. Ela está bem ali, do lado da caixa." A princípio, muitos acharam que ela estava falando coisas sem sentido, mas a menina repetiu aquilo várias vezes. Disse que sua mãe andava pela casa toda, como se ainda estivesse viva. Fiquei arrepiado, porque sempre acreditei nessas coisas. No entanto, muitos dos presentes simplesmente ignoraram, achando que era coisa da imaginação infantil. Mas a história não termina aí. Depois do enterro, meu amigo me contou algo que o viúvo havia revelado. Ele disse que, certa noite, enquanto o corpo ainda estava na casa, escutou uma melodia suave vindo do quarto da filha. Era a mesma música que a esposa sempre cantava para embalar a menina antes de dormir. Curioso, ele foi verificar, mas o quarto estava vazio, exceto pela criança, que dormia tranquilamente. Achou que fosse fruto de sua mente cansada, mas, no dia seguinte, a menina confirmou: "Mamãe veio aqui ontem à noite e cantou para mim." Essa cena se repetiu por várias noites seguidas. Mesmo depois do sepultamento, os passos dela ecoavam pela casa. Objetos pessoais dela começaram a se mover sozinhos. Espelhos amanheciam com marcas de dedos,
como se alguém tivesse tocado superfícies. O quarto da filha era onde mais se ouvia aquele barulho, como se ela voltasse todas as noites para cantar e embalar a menina, exatamente como fazia em vida. Dizem que ela não suportava deixar sua pequena sozinha. Outro detalhe curioso aconteceu durante o enterro. Apesar de ser uma mulher magra e baixa, o caixão parecia incrivelmente pesado, como se algo invisível estivesse agarrado a ele. Mas o mais assustador de tudo foi o que ocorreu logo após o funeral. Uma pessoa próxima, que ainda não sabia do ocorrido, chegou à casa da família. Quando bateu à porta, o marido atendeu e explicou o que havia acontecido. Ela, no entanto, não acreditou. "Não é possível", disse ela. "Eu vi sua esposa na janela, olhando para a rua. Até acenei para ela." Claro, o que ela viu não era deste mundo. Minha família, ao ouvir essa história, reforçou a crença de que velórios em casa são uma má ideia. Espíritos podem se apegar aos lugares onde viveram e não querer partir. Então, o que vocês acham? Será que ela realmente estava ali, tentando se despedir? Ou será que foi apenas nossa imaginação criando histórias para confortar nossos corações partidos? Meu nome é João e sou do interior de Goiás. Hoje quero compartilhar algo que aconteceu com dois irmãos em 2010. Uma história que mistura coragem, imprudência e o sobrenatural. Era uma noite como qualquer outra, mas o destino tinha outros planos para eles. Os dois irmãos estavam voltando do trabalho no campo, já um pouco tarde. No caminho, resolveram tomar algumas cervejas para relaxar. O trajeto de volta passava ao lado de um rio extenso, conhecido por atravessar várias cidades da região. Diziam as más línguas que, depois da meia-noite, era possível ouvir os lamentos de uma mulher vestida de branco, a famosa lavadeira. No meio da conversa, começaram a escutar ruídos estranhos vindos do mato. Um deles disse ao outro: "Vamos nos apressar, você sabe o que dizem. Depois da meia-noite, a lavadeira aparece." Mas o segundo irmão, já embriagado pela bebida, respondeu com desdém: "Não tenho medo dela." E começou a gritar, zombando: "Lavadeira, vem aqui. Estou esperando para consolá-la e fazer você parar de procurar seus filhos." O outro irmão tentava fazê-lo se calar, avisando que aquilo não era brincadeira. "Você está louco? Isso não é coisa boa." Mas ele continuava berrando, desafiando o desconhecido. De repente, os gritos da lavadeira começaram a ecoar cada vez mais próximos. O irmão mais cauteloso correu para se esconder atrás de uma árvore próxima à trilha. Já o outro, tomado pela coragem falsa que só o álcool proporciona, permaneceu gritando: "Venha, lavadeira. Não tenho medo de você." A cada segundo, os lamentos ficavam mais altos e assustadores. Foi então que ele viu uma figura de vestido branco flutuando em sua direção. Quando percebeu o perigo, tentou correr, mas foi tarde demais. Um vento forte surgiu do nada, arrastando-o por quase 1 quilômetro até jogá-lo em um campo cheio de cactos. Ele ficou todo machucado, com cortes profundos e hematomas, e acabou desmaiando. O irmão que estava escondido, vendo tudo aquilo e ouvindo os gritos distantes da mulher, correu para ajudar. Quando chegou, encontrou o outro caído, ferido e sem forças. Quando ele finalmente recobrou a consciência e lembrou-se do ocorrido, jurou nunca mais desafiar algo que não podia ver ou compreender. Meu nome é Pedro e sou do interior de Minas Gerais. Hoje quero compartilhar uma história que aconteceu com meu bisavô há muitos anos, algo que até hoje ecoa na memória da minha família como um mistério sem solução. Tudo começou em 12 de dezembro de 1953. Meu bisavô, junto com seu amigo João, subiu a montanha para cortar lenha. Naquela época, a floresta era cercada por lendas sombrias, e diziam que ali havia uma maldição antiga que nunca fora quebrada. Enquanto caminhavam, João avistou algo estranho.
uma pequena loja no meio do nada. Era incomum, pois ninguém vivia naquela região isolada. Curioso, João decidiu entrar. Meu bisavô esperou do lado de fora, mas quando olhou novamente, a loja simplesmente desapareceu, como se jamais tivesse existido. Preocupados, organizaram buscas durante meses, mas João nunca foi encontrado. Apenas rumores e histórias circulavam sobre o que poderia ter acontecido. No ano seguinte, em 12 de dezembro, meu bisavô retornou ao mesmo lugar. Para sua surpresa, a misteriosa loja reapareceu exatamente onde ele a tinha visto antes. Dentro dela, encontrou João, coberto de teias de aranha, como se estivesse preso em algum tipo de limbo temporal. Ele parecia intacto, como se o tempo tivesse parado para ele. Assustado, meu bisavô o tirou dali rapidamente. No momento em que João pisou novamente no mundo real, seu corpo envelheceu de forma acelerada, como se todos os anos perdidos viessem à tona de uma só vez. Contaram a ele tudo o que havia acontecido durante sua ausência, mas o choque foi grande demais. Pouco tempo depois, ele não resistiu ao impacto emocional e partiu. Desde então, nunca mais alguém viu aquela loja. Dizem que ela aparece apenas para aqueles que estão destinados a desaparecer. Será que foi realmente uma maldição? Ou será que João simplesmente não estava preparado para voltar? Essa é uma pergunta que ainda me faço até hoje.